Geometria e a descoberta dos números irracionais. Os números irracionais são números decimais infinitos e não periódicos, e não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Lembrando da nossa última aula sobre conjuntos numéricos, vocês devem lembrar que foi colocado essa definição também lá no conjunto dos números irracionais. Não esqueçam que esses números, pessoal, eles são infinitos, né? O que quer dizer infinitos? Que tem início, mas não tem fim. E, apesar disso, eles são números que não se repetem, por isso que diz que não são periódicos. E por não ser periódicos, eles não admitem a forma de fração. Então, aqui, a forma geométrica, né, dos números irracionais, ele se dá através de cálculos envolvendo o Teorema de Pitágoras, né? E isso, envolvendo o Teorema de Pitágoras, nós temos, para encontrar números irracionais, através de cálculo envolvendo o Teorema de Pitágoras, nós temos que pensar no seguinte, em calcular diagonal de quadrado ou de retângulo, ou hipotenusa de triângulo retângulo. Dessa forma que nós encontramos os números que nós chamamos de números irracionais. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Considere o quadrado. Eu tenho o quadrado, né? Lembrem do quadrado, é uma figura geométrica plana que possui todas as dimensões do mesmo tamanho, né? Todas as dimensões. E eu coloco aqui que esse quadrado, ele possui a dimensão aqui, o comprimento, a largura, né? Tem a mesma medida que é igual a 1 metro. Então, eu quero saber qual é o tamanho da diagonal desse quadrado. O que eu vou fazer, ó? Observe que esse pedaço aqui, ó, isso aqui é um triângulo, né? Esse pedacinho aqui, ele se transforma em triângulo, esse daqui de cima também é um triângulo. Então, eu tenho triângulos aqui dentro. O que que eu vou fazer? Se eu tenho triângulo, esse triângulo aqui, ele tem os pedaços do mesmo tamanho. E quando isso acontece, nós dizemos que esse triângulo, ele é isósceles. Isósceles por quê? Tem o mesmo tamanho, né? Os catetos, eles têm o mesmo tamanho. Eu estou falando catetos porque são nome específico para o cálculo de Teorema de Pitágoras. Aí eu vou calcular o Teorema de Pitágoras bem aqui. Pelo Teorema de Pitágoras, né, temos a diagonal, que é isso aqui, né? Eu vou representar por D, diagonal começa com D, eu vou representar por D, mas pode ser representada, meninos, para qualquer letra eu posso indicar a diagonal. É um valor desconhecido. Um valor desconhecido você pode indicar por qualquer letra. No caso aqui, eu quis indicar por D. Aí vai ficar... O que que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa, que é o maior lado, elevado ao quadrado é igual a pegar um cateto, elevar ao quadrado e somar outro cateto e elevar ao quadrado. Mas a figura envolvida, né, que é um triângulo isósceles, que deu o quadrado que deu origem ao triângulo isósceles, ele tem os dois lados, né, os dois catetos com o mesmo tamanho, 1. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, eu tenho que D ao quadrado é igual, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. E 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então, D ao quadrado vai ser igual a 2, né? 2, aí eu tenho que pensar assim, gente, qual é o número que eu elevo ao quadrado, né? E o resultado, eu encontro o número 2. Esse número, pessoal, é só eu usar a operação, é só vocês usarem a operação inversa. O inverso de potência é raiz, então o número que é elevado ao quadrado, que dá 2, é só eu retirar daqui, ó, o quadrado e substituir pela raiz, porque é a operação inversa. Então, D é igual a raiz quadrada de 2. É o tamanho da diagonal do quadrado, daquele quadrado lá acima. Aí, aqui, ele só pede, né, o tamanho da diagonal. Como não pediu o valor aproximado, eu vou deixar indicado pela raiz de 2, que é o tamanho da diagonal do quadrado, tá bom? Mas se no caso pedisse para o valor com aproximação decimal, aí nós teríamos que fazer o cálculo. Mais à frente vocês vão ver como é que se faz isso. Segundo exemplo. Qual a diagonal de um retângulo em que o comprimento mede raiz de 2 centímetros e a largura mede 1 centímetro? Ó, eu fiz o desenho, né?
A solução, eu fiz o desenho, né, do retângulo. Lembrem aqui, o retângulo é uma figura um pouquinho maior, né, que tem um comprimento e tem a largura. E eles são lados paralelos. Os lados paralelos têm sempre a mesma medida, né? Os lados paralelos têm a mesma medida. Aí, o que é que nós vamos fazer? Novamente, ó, a diagonal é essa linha que passa aqui dentro da figura geométrica que nós chamamos de retângulo. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a diagonal, eu vou representar aqui por um D maiúsculo. Coloquei um D maiúsculo, mas não se esqueçam que esse número, ele pode ser... Não esqueçam que esse número, ele pode ser qualquer letra que você queira colocar. Pode ser X, pode ser Y, pode ser A, pode ser B. Você que sabe a letra. Eu coloquei aqui um D maiúsculo. Então, vou pegar D, sempre ao quadrado, que é a diagonal, que é igual. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Aí vocês podem estar se perguntando, mas por que a professora colocou esse parênteses bem aí? Olha, pessoal, eu tenho uma raiz de um número que não é uma raiz exata. Então, o que que eu faço? Coloco dentro do parênteses. Quando eu coloco dentro do parênteses, vocês lembram que raiz quadrada está subentendido que nesse vazio bem aqui, ó, que nós chamamos de índice da raiz, que vocês já viram em anos anteriores, bem aqui, quando eu falo raiz quadrada, é porque tem um número 2 aqui dentro. Então, esse 2 com esse 2 do lado de fora, eles vão se cancelar, tá bom? O 2, né? Sem a raiz, aí fica D ao quadrado, que é igual a 2 mais 1. Aí D ao quadrado, eu faço essa soma, né? 2 mais 1 dá 3. Então, D ao quadrado é igual a 3. Eu quero saber qual o número que eu elevo ao quadrado para dar 3. Então, eu tiro a raiz desse número. Então, D é igual a raiz de 3. Novamente, não pediu, né? Só pediu para eu determinar, para eu encontrar a medida da diagonal. Então, eu fiz o cálculo aqui. Então, a medida da diagonal é raiz de 3. Outra coisa que vocês podem ver aí em número irracional é a representação de números irracional na reta numérica, né? Então, como é que se representam os números na reta numérica? Ó, vamos por esse exemplo bem aqui, ó. Representação do 2 na reta numérica. Como é que fica a representação do 2 na reta numérica? Você vai pegar, né, de 0 até 1, dependendo do tamanho que vocês querem, de 0 até 1, de 1 até 2, e cada pedaço, e vão dividir um segmento, ó, 0 até 1, do 1 até o 2, nós vamos dividir um segmento do 0 até 1 em 10 pedaços do mesmo tamanho, porque eu tenho a representação do 2, a gente já fez lá na questão anterior, né? E quando dá 2, dá 2 na hipotenusa, que foi aquele primeiro quadrado, o cálculo daquele primeiro quadrado que nós fizemos, a diagonal. Quando dá a raiz de 2 é porque eu tenho segmento aqui 1 e aqui outro, né? Os catetos, eles são equivalentes, são iguais a 1. Então, nós vamos pegar, né? Aqui, o que é que se faz? Faz o desenho na reta, dividindo em 10 pedaços iguais. A mesma coisa eu vou fazer do 1 até o número 2. Aí, o que é que você vai fazer? A medida da diagonal foi essa bem aqui, ó. A diagonal foi essa. Então, lá do vértice final da diagonal, você vai tentar fazer um círculo, de forma que esse círculo, ele venha e toque no eixo, nesse eixo aqui, que nós chamamos o eixo das abscissas, que foi representado pela reta numérica aqui. Aí, nós vamos pegar o quê? Vamos fazer tipo um círculo, né? Desce tipo um círculo, fazendo tipo um círculo. E onde tocar esse círculo que você trouxe para cá, saiu de cima e veio para cá, para a reta das abscissas, onde toca é o ponto que representa o número, né? Que está bem aqui na hipotenusa, que no caso é raiz de 2. Então, raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né? Com uma casa decimal. Pessoal, uma casa decimal quer dizer um número depois da vírgula, tá? Não esqueçam disso. É muito importante. E o segundo exemplo, a representação é da raiz de 3 na reta numérica. Do mesmo jeito, ó. Eu não consegui encontrar, pessoal, essas figuras não são minhas, né? Eu peguei para explicar para vocês. Então, aqui, ó,
A representação do 3 é da mesma forma. Foi pegado um quadrado, esse quadrado foi tirado a diagonal. Observem que esse quadrado aqui, a diagonal desse quadrado, o que foi que aconteceu? Foi dado aqui a hipotenusa. Gente, daqui construíram outro triângulo, mas agora não é mais um triângulo isósceles, agora é um triângulo escaleno. Que é um triângulo escaleno? Um triângulo que tem todas as medidas, né? Os tamanhos das três lados são todos diferentes. Então, tem esse triângulo aqui escaleno, que é bem aqui, um cateto é raiz de 2, aí o outro cateto foi feito daqui, ó, subindo, né? O triângulo, né? Partindo do vértice da diagonal, subindo e desce novamente para encontrar o outro lado, no caso esse bem aqui. Aí, esse lado, ó, se aqui eu tenho raiz de 2, aqui eu tenho 1, então, fazendo o teorema de Pitágoras, se encontra esse maior lado aqui, ó, que é a raiz de 3, se encontra fazendo o cálculo do teorema de Pitágoras, tá? Aplicando o teorema de Pitágoras aqui nesses dois catetos, eu encontro a hipotenusa raiz de 3. Aí, essa raiz de 3 aqui, ó, onde tem o vértice, novamente, ó, o vértice da ponta da raiz, onde tem a hipotenusa, foi traçado um círculo em direção ao cateto, em direção ao eixo, que nós chamamos de eixo das abscissas, né? Aí, quando fez isso, ó, tocou aqui a raiz de 3. A raiz de 3, se vocês fizerem aquela divisão, para todas as vezes que vocês forem fazer a representação na reta numérica, eu aconselho que vocês façam aqui, ó, nesse eixo, cada pedacinho vocês dividam em 10 pedaços iguais para facilitar o cálculo de vocês, tá bom? Aí, se vocês fizerem isso, bem aqui, ó, vocês já devem ter visto por aí, em algum lugar, que o valor aproximado com uma casa decimal da raiz de 3 é equivalente a 1,7, tá? 1,7. Vamos continuar. E daqui, o que a intenção desse conteúdo também é demonstrar para vocês como calcular a raiz aproximada de número irracional, tá bom? Então, eu fiz essa aqui, ó, eu observando como é que se faz, eu criei essa regrinha aqui para que vocês sigam essas regras e não errem os cálculos, porque o objetivo, pessoal, é que vocês aprendam, né? Tudo nessa vida tem uma regra, e a matemática, ela tem muitas regras, né? E muita gente não consegue perceber as regras e não conseguem efetuar os cálculos. Então, se você observar aqui, ó, o primeiro passo, o que diz para fazer? Elevar um número ao quadrado até obter um número que não ultrapasse o número em estudo. Segundo passo, determinar entre que valores está o número em estudo. Terceiro passo, determinar a casa decimal da raiz do número em estudo. E o quarto passo é encontrar a raiz aproximada do número em estudo. Vamos aos exemplos. Determine a raiz de 2 com duas casas decimais. Ó, a gente já viu lá na representação do desenho, na questão, no primeiro exemplo da questão da parte de representação na reta numérica, que raiz de 2, a gente já sabe quanto é, né? A gente já viu lá, colocando na reta, que dá 1,4, né? Mas eu quero com duas casas, ela deu só com uma. Com duas casas vai ficar assim, ó. Primeiro passo, vou pegar os números sempre dessa forma, pessoal. Você vai começar de 1 e vai até chegar no número que você quer. 1 ao quadrado, primeiro passo, eu vou pegar 1 e elevar ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. Aí o próximo número, 2. 2 ao quadrado, que dá 2 vezes 2, dá 4. Observem que eu tenho aqui a raiz de 2. E aqui, quando eu fiz o cálculo com 2 ao quadrado, já ultrapassou de 2. Já foi para 4. Ou seja, o número 2 deveria estar bem aqui, entre o número 1 e o número 2. Então, logo eu posso dizer, né, que isso aqui, ó, é o segundo passo. O número raiz de 2 vai ser maior do que o número 1 e menor do que o número 2. A raiz de 2 vai estar entre esses dois números. Então, o terceiro passo, eu já sei que é maior do que 1 e menor do que 2, então é um número que tem vírgula, né? Então, vamos para o terceiro passo. Vamos pegar aqui, né,
o número 1 e vamos colocar também em ordem. 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1 vezes 1, que dá 1,21. 2 elevado a 2 elevado ao quadrado, que dá 1,2 vezes 1,2, que dá 1,44. 1,3 elevado ao quadrado, que é 1,3 vezes 1,3, que dá 1,69. 1,4 ao quadrado, que é 1,4 vezes 1,4, que é 1,96, 1,5 ao quadrado, que é 1,5 vezes 1,5, que dá 2,25. Observem que aqui o número, né? O número raiz de 2, ele está entre esses números bem aqui, ó. Está entre 1,4 e 1,5. Então, já sei, né? Se eu for determinar com uma casa, a gente já viu lá, é assim. 1,4 é a raiz aproximada de raiz de 2 com uma casa decimal, mas eu quero é com duas. Então, já tenho o primeiro, que é o 4, vou novamente começar de 1. Vai 1,4, o próximo número que eu vou colocar aqui, ó, é 1. Vou fazer com 1. Então, 1,41 elevado ao quadrado, que é igual a 1,41 vezes 1,41, que dá 1,9881. É menor do que 2, ainda não chegou em 2. Quando eu pego 1,42 elevado ao quadrado, é 1,42 vezes 1,42, que dá 2,0164. Observe que esse número já passou do número 2, está um pouquinho maior. Então, o número que eu vou utilizar aqui é a raiz de aproximada com duas casas decimais, a raiz de 2 é esse aqui, ó, é 1,41, tá bom? É 1,41. O segundo exemplo relacionado a esses cálculos, né? Um triângulo retângulo possui catetos 2 centímetros e 5 centímetros. Qual o tamanho aproximado com uma casa decimal da hipotenusa desse triângulo retângulo? Vamos lá, solução, ó. É um problema, eu apenas desenhei aqui para demonstrar para vocês. O maior lado do triângulo retângulo, que é um triângulo também chamado de escaleno, triângulo retângulo, pessoal, porque um ângulo é reto e todo triângulo retângulo, ele admite a aplicação do teorema de Pitágoras, né? Então, aqui eu tenho 5 centímetros e aqui 2 centímetros. E eu representei nesse triângulo retângulo a hipotenusa por y, como eu falei para vocês, pode ser qualquer letra que você queira representar. Coloquei aqui o y. Então, eu vou pegar, eu quero encontrar esse aqui, ó. Então, y ao quadrado, que é igual, peguei o cateto na ordem numérica, né? Na ordem crescente, mas tanto faz, você que sabe, vai dar a mesma resposta. 2 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. Aí ficou y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, é 2 vezes 2 que dá 4, mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5 que dá 25. Então, y ao quadrado é igual a 4 mais 25, que é igual a 29. Então, eu tenho qual número que eu levo ao quadrado que dá 29? Então, eu tiro a raiz desse número, né? É a raiz, eu transfiro. Aí, o que eu quero? Eu quero encontrar o valor aproximado com uma casa decimal. Então, vou novamente, ó, a regrinha, vou pegar o número 1 e vou elevar ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1 vezes 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que dá 25. E 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, que dá 36. Logo, vocês observam que quando eu coloquei o 6 aqui, já ultrapassou o número que eu quero, que no caso é 29. Então, eu posso dizer o seguinte, que 5, né, é menor do que a raiz de 29, e por sua vez, 29 é menor do que a raiz de 29 é menor do que o número 6. Então, está entre 5 e 6. Então, primeiro, como eu quero só como uma casa, fica simples. O 5 é o primeiro número e o próximo número vai ser o número 1. Então, 5,1. Se está entre dois números, quer dizer que esse número, ó, um vem após o outro. Observe aqui, ó, eu tenho o número 5 e eu tenho o número 6. Um vem após o outro. Se um vem após o outro e esse número que está aqui no meio está entre esses dois, é um número com vírgula. Começo com o número
1. Então, 5,1, aí 5,1 vezes ao quadrado, que é 5,1 vezes 5,1, que é equivalente a 26,01. Observe que esse número ainda está menor do que 29. 5,2 ao quadrado, que é igual a 5,2 vezes 5,2, que é igual a 27,04, é menor ainda do que 29. 5,3 ao quadrado é 5,3 vezes 5,3, que é igual a 28,09, ainda está menor do que 29. 5,4 elevado ao quadrado, que é igual a 5,4 vezes 5,4, que dá 29,16. Ó, passou um pouquinho de 29, né? Então, eu posso dizer que a raiz não pode passar, né? Porque a gente quer por falta, nunca por excesso. Aproximação, raramente algum problema vai pedir a aproximação de número irracional por excesso, mas é por falta, pessoal. Quer dizer que fica faltando ainda para chegar lá. Não passa do número que nós queremos. Então, a raiz quadrada de 29 é 5,3, né? Que é a raiz aproximada, pessoal, aproximada com uma casa decimal. Aproximada porque essa aproximação, esse número irracional, ele não tem valor exato. A gente busca a aproximação fazendo esses cálculos, porque número irracional, ele é infinito, mas se eu quiser utilizar em efeito de cálculo, eu faço uma aproximação de uma, duas casas decimais, tá bom?